Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Mais uma vez estamos aqui para mais um áudio, de ensinamento das palavras de Jesus e também dos ensinamentos de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós vamos falar hoje. É o capítulo 24, do Caminho, Verdade e Vida, que esse caminho, esse tema é o tesouro enferrujado. É um tema bacana para a nossa reflexão, como todos os outros, Emmanuel, ele sempre vem nos trazer uma lição muito grande dos seus ensinamentos, que foi através do nosso irmão Chico Xavier. E os ensinamentos dele são muito profundos e nos faz refletir, Para que a gente possa ter mais uma consciência, o nosso papel aqui na Terra e o nosso caminho que temos que seguir, De vez em quando ele dá um puxavante de orelha na gente, quando a gente começa a estudar e começa a ler esse livro. É muito bacana esse livro. Ele sempre traz lições belíssimas quando a gente lê e se aprofunda, Porque a gente tem que ler e se aprofundar, porque nós precisamos muito ainda de ensinamento. Nós, como espíritas, temos que estar estudando, buscando, porque ainda somos muito, muito humildes. Eu digo que a palavra é humilde, em termos de entendimento da mensagem. A gente precisa de ajuda de nossos outros irmãos que estão na caminhada e têm um conhecimento maior da palavra, dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos que Kardec também nos trouxe, através dos seus esclarecimentos, dos livros dos Espíritos, dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós precisamos ainda muito, muito mesmo, buscar esses ensinamentos da palavra, para que possamos, nessa caminhada, seguir de forma melhor, que o nosso papel aqui é esse na Terra, seguir essa caminhada, ter essa oportunidade que nós estamos tendo nessa vida de nos tornarmos pessoas melhores. Então, que nós possamos trabalhar, para que como ele diz aqui, esse tesouro que nós temos, que foi dado por Deus, não fique enferrujado, Que a gente precise, na verdade, aproveitar essa oportunidade que nos dada, para que a gente possa colocar esse ouro e essa prata que ele vai nos falar, de forma melhor, que a gente aproveite isso de uma forma melhor. A lição é belíssima, como sempre. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. E às vezes a gente está numa situação de trabalho, uma situação, num momento turbulento, num momento de dificuldade, que às vezes a gente até não cumpre com os nossos compromissos, mas ele sempre não dá. Eu mesmo, para fazer esse tema aqui, eu fui pedido, terminei esquecendo, mas como Deus, ele tem uma mensagem para você e quer ele bater no seu coração de certa forma, não teve jeito, não teve como eu me desviar, a Dora me cobrou assim, Fernando, e aí eu tive que retornar e fazer, mas sempre sou muito grato por esta oportunidade, porque, como eu digo, sempre nós aprendemos muito, muito mesmo, quando a gente vai ler esses temas, quando a gente vai procurar estudar, Mas vamos lá para o tema, que é o tesouro enferrujado, que é um tema bacana, que ele já vem com a passagem de Tiago. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele fala assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Na verdade, o apóstolo Tiago, ele estava falando para os ricos, A mensagem é muito maior do que essa. Isso é um trechinho só que foi pego para colocar aqui, no livro, mas que se você pode ler Tiago, não vou ler Tiago todo, mas ele estava falando naquele tempo para os ricos, dizendo a eles que o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, ou seja, o que você tem seus bens, o que é que você está fazendo com ele, quando você tem os seus bens materiais ou também os seus bens, de conhecimento, Será que eu estou com meus conhecimentos e estou
fazendo com ele, né? Estou deixando quieto, enferrujado, ou estou passando, tentando melhorar a vida das pessoas? Ou o que eu estou fazendo com a minha riqueza? Eu tô acumulando essa riqueza, eu estou ajudando as pessoas com a minha riqueza, né? Então, o Tiago, na verdade, ele estava falando para esses ricos na época, né? Para que eles tivessem fizesse essa reflexão, né? Para que ele, como diz no Evangelho, não guardar tesouro na terra, mas tesouro nos céus, que a gente vai ver no capítulo aqui que nós vamos falar um pouco. Eu acho que até a gente pode fazer essa reflexão aqui no capítulo, né? E ele diz assim, está lá no capítulo, observar os pássaros no céu. Se você vai pegar lá o item 6, ele diz assim: não ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, né? Onde os ladrões os desenterraram e roubam, mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes o corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então aí já está no capítulo 25 do Livro dos Espíritos, né? Essa é uma observação para que a gente não guarde tesouro na terra, mas tesouro no céu. Ou seja, para que quando eu retornar à pátria espiritual, né, meu coração esteja mais puro, melhor, né? Então esse é a mensagem que a gente traz, né, para esse momento, né? É uma reflexão, né, para que a gente faça isso. E tem outra passagem também no capítulo 18, onde ele diz assim, ó, os ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houvesse feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Isso está nas instruções dos espíritos, na caridade material e a caridade moral. Tem essa passagem aqui para que a gente faça essa reflexão, né? Para que os ricos, né? Para quem tem, possa dar aos que não têm. Então é uma reflexão também que a gente traz aqui do Livro dos Espíritos, capítulo 18. E a outro capítulo 25, onde a gente faz isso. Aí se você for também para o Evangelho, isso também está lá, ó, que ele está lá em Mateus. Mateus, se você for lá em Mateus 6,19, ele diz: não acumular tesouro sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, onde os ladrões roubam, o que a gente já falou, né? Acumular e pôs tesouro no céu, onde a traça nem a corrosão consome, dos ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Ou seja, o Evangelho vai lá pegar em Mateus, ou seja, né, tá tudo coisas que você vê que foi dito por Jesus. Então, de lá do Evangelho de Mateus, a gente traz para o Livro dos Espíritos a reflexão, onde Kardec traz de uma forma mais assim clara, mais explicativa e colocando no sentido que possa a gente refletir melhor, né? Mas vamos lá para o texto. O texto, né? A gente fez essa reflexão agora, né, sobre esse capítulo no Evangelho, em Mateus, para que a gente perceba que tudo está ligado na palavra de Jesus, ou seja, vem de Jesus para que a gente, os ensinamentos de Jesus, para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia, para que a gente reflita isso no nosso dia a dia. Então, assim, está muito ligado e a gente vai buscando, vai estudando, a gente vai vendo que tudo está muito ligado na palavra do Evangelho de Jesus Cristo, né? E segundo o Evangelho do Espiritismo, que Allan Kardec faz pega todos esses ensinamentos e traz para a gente de uma forma bem clara para que a gente possa se esclarecer como espírita. Mas o texto ele diz assim, ele começa dizendo assim: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzem sempre, em consequências, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Né? Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas. Aí a gente se pergunta essa palavra apaixonada, mas a paixão é boa?
a paixão é ruim, né? Como é que é essa questão? Diz que a paixão é ruim. Não, a paixão é ruim se você trabalhar ela de forma errada, né? Ou seja, aí a gente vai para o livro dos Espíritos, na pergunta 907, né? Na 907 diz assim: visto que os princípios das paixões estão na natureza, ele é mal em si mesmo? Aí a resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. Olha aí, a paixão, o princípio foi dado para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que elas se faz é que causa o mal. Então, assim, veja que quando você trabalha essa paixão que ele está colocando aqui, as próprias ideias apaixonadas, mas é uma ideia, uma paixão no sentido do bem, né? É no sentido de fazer coisas boas, de fazer um bom trabalho, o trabalho que você está executando no seu dia a dia, na empresa onde você trabalha, né? Você fazer aquilo com apaixonado, com amor, é um trabalho social voluntário que você está fazendo na instituição, que você faça com amor, com aquela coisa apaixonada de querer fazer, de querer ajudar, né? A gente vê isso num quadro que uma pessoa pinta, num músico que está tocando violino ali, aquela coisa bonita, aquela mensagem, aquela música que ele está fazendo, um canto bom, de uma música boa. Então, aquilo que ele está fazendo de uma forma apaixonada. Então, tudo que você está fazendo com amor, de forma apaixonada, nesse sentido de querer trazer o bem para você, ou para a sua família, para a comunidade, para o mundo, são coisas, essas paixões são boas. Então, é que ele está dizendo, as próprias ideias apaixonadas se dirigindo para o bem, produzindo sempre as consequências, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então, ele mostra isso. Agora, na 908, se a gente perceber, como definir o limite que as paixões deixam de ser boas para ser maus? Aí ele diz assim, as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecereis que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outra. Então, para que a gente possa entender essa palavra paixão aqui, né? Então, quando essa paixão é uma paixão para o bem e que traz coisas boas para as pessoas, então ela traz frutos bons para a obra de Deus, né? Então, o que é que eu estou fazendo para a obra de Deus de forma apaixonada? Não essa paixão que não é dominada, essa paixão que é em excesso, né? Que traz coisas mal. Então, não é essa paixão aqui, que a gente fique bem claro, né? Que são ações boas, coisas boas, que ele está dizendo aqui para a gente. Então, que a gente reflita sobre isso nesse momento, que a gente reflita sobre essas paixões e essas coisas que a gente está fazendo e o que a gente está trazendo para essas obras de Deus, né? Aí ele diz assim, continua o texto, em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas, né? Então veja que ele está colocando aqui, né, que está sendo o contrário, né? As pessoas não estão fazendo isso de forma para o bem, ou seja, fazendo essas paixões de forma contrária, de agindo de forma que não são, né, boas, né? Com respeito à redenção das criaturas. Mas essa redenção é, é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem, né? Não é aquela coisa, não, porque Cristo morreu por mim, morreu na cruz e tal, pelos meus pecados. Não, isso é algumas religiões que traz isso, né? A gente se entende de forma diferente, né? Não é que eu fiz um monte de coisa e daqui a pouco eu estou salvo, não, né? Eu vou pagar pelas minhas ações, ou seja, o que eu plantei eu vou colher, né? Eu vou ter que prestar conta do que eu fiz. Então não é essa redenção, mas é uma redenção, né? De trabalho, ou seja, eu tenho que trabalhar pelo que eu fiz, ou seja, o homem velho
eu sou um homem novo, então eu vou trabalhar tudo aquilo que eu não fiz, o que eu fiz errado, tentar minimizar, né, essas mazelas que eu fiz, ou seja, essa redenção é no sentido de eu me melhorar, no sentido de eu acabar com isso que eu fiz de uma certa forma, e eu trabalhe mais para que eu seja recompensado de alguma forma, né? Essa oportunidade que eu tenho, né? Não é dizer que eu estou livre, não, né? Disso não, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Então ele continua aqui. É, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoções transitórias dos sentimentos materiais. É outro ponto aí, né, que ele coloca, né, que ele coloca de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoções transitórias de sentidos materiais. Então veja que esse amor, né, é um amor, né, que não é um amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro é aquele amor onde a gente quer o bem ao outro, né? Que faz o bem ao outro, né? Então a gente precisa, na verdade, né, trabalhar isso, né? É uma coisa divina, né? É um amor que a gente precisa trabalhar, né? Então esse amor aqui, ó, não é um amor no sentido de coisas materiais. Essa aqui é minha mulher, isso aqui eu sou dono disso, né? Eu sou dono daquilo, né? No sentido de querer ter bem, né? No sentido. Então, assim, é um amor verdadeiro, um amor que eu estou preocupado com o outro, né? Tenho uma compaixão pelo meu irmão, né? É um amor que ele quer trazer para a gente, que a gente interprete dessa forma, né? Que não seja um amor interpretado só de forma material. Aí ele continua, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender 3 ou 4 doentes. Aí aqui a gente veja que às vezes as pessoas se reúnem, né, para um trabalho, né, às vezes se reúnem para esse trabalho, para fazer alguma coisa, né, e aí nesse trabalho aí a gente vê que está reunido ali para fazer um bem para uma comunidade, né, fazer uma sopa, fazer algum trabalho desse, mas ali dentro, aí que ele quer dizer, essa perturbação é que um ou outro, por vaidade, né, acha que a forma dele fazer é melhor, a quantidade de coisa que tem que colocar tem que ser do jeito dele, criando, na verdade, ali uma desavença, né, dentro da casa ou dentro daquele trabalho que está sendo feito, né, para que isso, para satisfazer uma coisa dele, né, então tá fazendo um trabalho para um pessoal, para o bem, ok? Tá levando uma comida para a pessoa, para o bem, tá certo. Mas dentro do ambiente, ali tá havendo uma indiferença, uma discussão, para que a gente reflita sobre isso. No momento que eu esteja fazendo bem, que eu esteja fazendo um trabalho, ou qualquer coisa dentro da casa, ou em qualquer lugar que nós estejamos, que a gente esteja com esse amor, né, verdadeiro, né? Com esse sentimento de amor verdadeiro, trabalhando ali por uma causa, trabalhando ali no sentido de fazer coisa boa, né? Não tá com essa indiferença, que coisas ruins, criando, né? Muitas vezes um tá fazendo uma coisa de um jeito ou de outro, né? Mas bora conversar, né? Bora dizer se alguém tem uma finalidade, uma maneira melhor de explicar, né? Ou um formato que queira que seja feito, que seja trabalhado junto com as pessoas, né? Não tá com essa coisa de disse-me disse de milindre, né? Que isso não é amor, né? Essa questão do milindre não é amor. Então a gente precisa, ele dá um chute na verdade na canela da gente, a gente como espírita, nesse sentido, né? Será que eu estou me lindrando demais? Será que eu estou dizendo coisas que eu não devia? Ou se eu tenho que falar com a pessoa, chamar a pessoa e dizer a ela, olha, eu não tô, isso aqui eu acho que é desse jeito, é de outro, né? Ou não está se melindrando, nem está fazendo coisas que não são boas para esse clima, né?
para não criar uma perturbação, para não criar essa coisa na cabeça das pessoas, de pensamentos que ele fala, os sentimentos aqui, o sentimento que ele fala, para que sejam sentimentos, né? Sentimentos bons, que a gente precise treinar, né? E afastar, treinar e afastar esse mal, né? Esse sentimento mal, os sentimentos e pensamentos que não são bons, né? Que a gente comece a refletir sobre isso. Bora treinar os nossos pensamentos, para nesse momento que tiver acontecendo essas perturbações, a gente possa resolver, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, né? Não adianta eu estar fazendo um trabalho para dezenas de pessoas, como ele fala aqui, né? E para atender 3 ou 4, né, doentes. Mas se na verdade eu estou fazendo uma coisa do outro lado que está desorganizando o ambiente, né? O clima, né? A harmonia do trabalho. Então acho que esse trabalho já vai para lá, para a ponta, já não vai de uma forma boa, né? No momento que eu desarmonizei aqui, na casa ou no ambiente onde eu estou, eu estou levando para umas pessoas doentes, estou levando, mas um trabalho já meio desarmonizado. Então ele faz isso para que esse é o entendimento que eu tenho, para que a gente possa refletir mais sobre isso, né? Então o texto ele vai nos colocando aí, né, para que a gente possa perder essa vaidade de egos, né? A gente é uma das coisas que a gente ainda tem muito, né? A questão da vaidade, desse ego, de a gente achar que é, às vezes, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é, mas que a gente precisa trabalhar isso. Eu sei que cada um tem o seu e cada um tem que trabalhar da melhor forma possível, né? Então, para que a gente reflita sobre isso, meus irmãos, porque, na verdade, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante. Outro ponto que ele já coloca aqui ele fala a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando um egoísmo fulminante. Olha só, as guerras que ele fala, né, as guerras sectárias, né, as intransigências, né, que a gente às vezes tem. Tem as guerras lá do tempo das cruzadas, que a gente sabe que existiu, né, onde eles, pela fé, faziam muito de coisa, morreu muita gente, por uma questão que ele acreditava em algumas coisas. E a gente sabe disso, né? No passado isso aconteceu muito. Mas não bora refletir para agora, né? Bora refletir para esse momento que a gente vive, essa intransigência que tem dentro da gente, né? A gente às vezes nós somos muito intransigentes, achando que é do jeito que tem que ser, né? A gente tem que respeitar essas diferenças. A gente sabe que o ser humano ele não é igual, ele não é perfeito. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem a sua forma de entendimento, cada um tem um conhecimento, né? E a gente precisa respeitar isso, não ser tão intransigente. Às vezes nós somos intransigentes demais no trabalho, às vezes somos intransigentes demais na nossa casa, às vezes somos intransigentes demais na instituição da gente, a gente participa. Então a gente precisa acabar com essas guerras, né? Essas guerras que não levam a nada, né? Aí ele fala, né? A fé organizando guerra sectária, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Meu Deus, olha só. Egoísmo fulminante. Nós somos muito egoístas ainda. Precisamos trabalhar muito esse mal, né? Diz que é o mal da humanidade, né? O egoísmo, o orgulho. É o mal da humanidade. A gente sempre fala, né? Todo tema que você vai ler, que você vai estudar, é impressionante como o egoísmo e o orgulho ele está presente nos temas, né? Em quase tudo na nossa caminhada, na nossa vida, nesse estudo que a gente faz do Evangelho, que a gente faz no dia a dia, né? Esse tema ele vem à tona toda hora para que a gente possa entender, para que a gente possa melhorar. É incrível, incrível. Quase todos os temas que eu percebo muito isso. A gente tem muito a questão do egoísmo.
né? Ele fala aqui um egoísmo fulminante, ou seja, aquele que destrói, aquele que acaba, né? A gente tem muito isso, achar que tudo é meu, que isso aqui 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 é meu, que essa mulher é minha, que esse filho é meu, que esse carro é meu. A gente não tem nada, né? Na verdade. Claro que são coisas boas que a gente tem que cuidar, mas que a gente tem que ter o entendimento que não é nosso. A gente precisa cuidar. Se a gente tem uma mulher, a gente tem que cuidar. Se a gente tem um filho, a gente tem que cuidar. Se a gente tem um marido, a gente tem que cuidar. Se a gente tem um carro, claro que a gente tem que cuidar. Mas se acontecer qualquer coisa, a gente não vai morrer, né? Ter um ataque cardíaco porque o cara bateu no meu carro, porque arranhou o meu carro. Não, né? Tentar emocionalmente, né? Trabalhar isso e resolver da melhor forma, né? E se acontecer qualquer coisa em relação à questão de um casal, disso, aquilo não der certo, resolver emocionalmente de alguma forma. Sabemos o quanto é difícil todos esses momentos, essas coisas que são passadas no dia a dia, né? Mas a gente precisa trabalhar isso, né? De certa forma. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né? No nosso dia a dia, sobre esse egoísmo fulminante que ele coloca aqui. Aí ele continua. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Olha só, gente. Aqui, né, ele continua no texto, aqui o perdão fala da dificuldade, né, para se expressar-se. Ou seja, o perdão é muito difícil. A gente sabe disso, né? Enquanto o perdão é difícil. Pedir desculpa já é difícil. A gente às vezes não pede desculpa, né? Imagine a pessoa pedir perdão. É muito difícil, né? Mas é perdoar, na verdade, a gente precisa. Na verdade, é perdoar de verdade, né? Não é um perdão que diz assim, eu lhe perdoo, mas eu não quero ver mais você na minha frente. Nem apareça mais na minha frente. Então, isso, na verdade, não é um perdão, né? A gente precisa, na verdade, trabalhar esse perdão de forma verdadeira, como Cristo nos ensina, né? Da outra face. A gente precisa perdoar de forma verdadeira. E ele continua, ali a humildade pede admiração dos outros. Ele quer dizer aqui, a forma que eu entendo, aquela questão que a gente é humilde, né? Mas essa humildade você quer que os outros reconheçam o que você fez, né? É que humildade é essa, né? É uma humildade que quando, eu fiz isso, ninguém falou nada, né? Eu ajudei, eu faço isso, eu trabalho na casa, faço isso, faço aquilo, e ninguém reconhece, né? Então, que humildade é essa, né? A gente tem que ser humilde como Cristo foi humilde. Ele não cobrava nada de ninguém, ele não queria reconhecimento, né? Então, bora pensar nessa humildade na forma verdadeira, né? Uma humildade querendo reconhecimento dos outros, né? Como ele diz aqui. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Olha só. Então, na verdade, não é essa uma humildade verdadeira, né? Para que eu ser humilde e tá querendo ver a admiração dos outros? Aí é a questão dos fariseus, né? Que gostava de estar em praça pública, falando, aparecendo para que fosse reconhecido, né? Então, isso não é uma humildade verdadeira. Então, a gente precisa, na verdade, como o texto aqui, Emmanuel vem colocar, para a gente ser humilde de verdade, né? Não querer reconhecimento, né? É a questão da gratidão. Eu sou grata à pessoa, ajudo a pessoa, faço as coisas pela pessoa, mas eu quero reconhecimento. Então, não é gratidão, né? Gratidão é aquilo que a gente faz e não quer reconhecimento nenhum, né? Às vezes nós fazemos as coisas pelo outro, ajudamos o outro e muitas vezes o outro está na nossa caminhada,
entra na nossa vida, a gente segue um caminho com ele e a gente ajuda, ele cresce, e muitas vezes acontece isso, depois a pessoa vai embora. E aí a gente fica, tá vendo, eu ajudei tanto, fui tão bom para essa pessoa, e ela foi embora, isso é uma ingrata. Aí adianta fazer essa gratidão para depois querer cobrar? Não, meu irmão, a sua caminhada você tem que fazer como ele diz aqui, ó. Ideias apaixonadas e fazer as coisas por bem, né? Produzir sempre em consequência dos frutos para a obra de Deus. Ou seja, essa pessoa que estava na minha caminhada e que eu ajudei, que ela progrediu, que ela cresceu, e se depois ela foi para o mundo, mas eu fiz a minha parte. Ou seja, esse fruto que eu ajudei, que eu fiz ela crescer, né? E a gente está aqui no mundo para isso, né? Deus está lá, Jesus está nos auxiliando para que a gente dê condições a gente, para que a gente possa, nesse mundo, evoluir ajudando as pessoas. Nós temos que nos ajudar entre si para que a gente possa crescer. E Jesus e Deus, na sua beneficência, no seu amor e na sua misericórdia, ele vai dando a cada um de nós essa força de um ajudar o outro no momento que o irmão está com dificuldade, no momento que o irmão está passando pelo momento difícil, e a gente vai ali dar uma palavra, né? Dar um ensinamento. Aí o atendimento fraterno que a gente participa, a gente está ali, mas trabalhando para Jesus, né? Dando uma palavra amiga, ouvindo aquele irmão que chega ali com a dificuldade, mas a gente está fazendo aquilo por amor. Não queira fazer um trabalho para querer aparecer. Vá fazer o trabalho por amor. Quando você adentrar naquela casa, ou na casa onde você estiver, entre já pensando em Jesus e fazer aquele trabalho por amor. A vaidade não é legal ali. Essa humildade aqui de querer aparecer, que os outros reconheçam que você está fazendo um trabalho ali, isso não é o verdadeiro, né? É que a gente possa, né, ter isso, né, esse sentimento de verdade, né? Então é importante isso, né, que a gente reflita na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada, né? Então, meus irmãos, é muito bacana o texto onde a gente faz essa reflexão. Aí ele continua no texto aqui, ó, dizendo assim: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Olha aí, olha, todos os sentimentos criados por Deus são sagrados, ou seja, os sentimentos bons, né? O sentimento de respeito, o sentimento de amor, o sentimento de caridade, o sentimento de misericórdia, o sentimento de coisas boas. Todos os sentimentos foram conferidos por Deus, são sagrados, né? Aí ele diz assim, ó, constitui o ouro e a prata de nossa herança. Né? Ele diz que esses sentimentos, né, são ouro e pratas de nossa herança espiritual, de nossa herança dada por Deus, né? Somos criados por Deus, simples e ignorantes, mas que temos essas virtudes, essas coisas boas, né? Essas potencialidades que a gente tem dentro da gente, que a gente nem sabe, que a gente precisa trabalhar ela, precisa abrir a mente e parar e pensar o que é que eu posso fazer em termos de potencialidade e de virtude em relação às pessoas. Então ele coloca isso aí, para que a gente reflita também. Constitui ouro e prata da nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Olha aí o que é que ele vem nos trazer para essa reflexão. Ele diz que a gente tem esses sentimentos, né, sagrados, que eles são ouro e são prata na nossa caminhada, né? Nesse mundo de expiações e provas que não é fácil, né? Não é fácil, é luta, né? E que a gente tem essa herança de ouro e de prata e que são dádivas, né? Que a gente precisa trabalhar ela para que elas não enferrujem, ou seja, irmão, a gente às vezes tem potencial, a gente às vezes a gente pode saber falar com as pessoas,
a gente sabe ouvir as pessoas, a gente pode fazer um trabalho dentro de uma casa, onde a casa espírita tem muito, mas muito trabalho para ser feito, e eu estou ali parado, enferrujado, né? Feito, né? Deixar o carro lá há muito tempo na chuva e no sol, ele vai enferrujar, não é verdade? Então nós somos temos potencial, temos essa dádiva, esse ouro e essa prata que ele está dizendo para a gente, e que a gente às vezes fica parado, não faz nada para enferrujar. Então, meus irmãos, que a gente possa pegar essa mensagem, né, de Emmanuel através de Chico Xavier, que é belíssima, e que a gente não enferruje, que a gente possa colocar em prática o seu dom, as suas potencialidades, as suas dádivas, né? Que você coloque em prática no seu dia a dia, no transcurso do tempo. Aproveite o tempo, que é uma passagem que nós estamos passando e que a gente tem que aproveitar, né? O máximo que nós podemos aproveitar para que a gente possa chegar com a nossa bagagem mais leve, ou seja, com menos peso, né? Que a gente não deixe enferrujar a falta de perdão. Olha aí, olha tudo isso para a gente refletir, né? Olha o texto do Ferrugem aí, você vai colocar ele em vários pontos onde você quiser da sua vida. Você está deixando enferrujar aquele perdão, que você vá lá e perdoe o seu irmão, ou você vai deixar enferrujar e vai deixar aquilo lhe consumir, lhe matar, lhe fazer mal. Você tem essa oportunidade, né? Então, que a gente reflita sobre isso, né? E aí ele continua aqui para fechar o texto. Ele diz assim: faz-se necessário trabalharmos afanosamente. Ou seja, esse afanosamente está dizendo assim, é com a dificuldade, meu irmão. Vai ter dificuldade na vida, vai ter sacrifício, vai ter esforço, vai ter superação. A vida é assim. E a gente tem que, ele diz assim, faz-se necessário trabalhando afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou, os tesouros do espírito. Ou seja, trabalhe com esforço, com sacrifício. Diz que reconhece o espírito pelo esforço que ele faz de sua melhoria, né? De sua evolução, é isso aí. Trabalhe com esforço, né? Para que você possa eliminar, né, a ferrugem, como ele diz aqui, eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Aí ele coloca aí um ponto que eu acho que é maravilhoso, que é lindo, que a gente reflita bastante. É indispensável compreendermos o Evangelho, a história da renúncia perfeita, né? Ou seja, de ser um novo homem, né? De se mudar, né? E do perdão sem obstáculo, ou seja, trabalhar o perdão sem obstáculo, ou seja, de verdade, buscar lá perdoar, né? Não deixar mágoa dentro do seu coração, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente, olha aí, esse é o fechamento para que a gente reflita, meu irmão, para que o perdão sem obstáculo, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Ou seja, né, ao retorno ao mundo espiritual, ao encontro do Cristo, para que possamos chegar lá de uma forma melhor, né? Um espírito mais leve, né? Então é lindo demais, né? No momento que ele diz que é indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia, né? Do perdão, dos obstáculos. Que a gente possa, meus irmãos, continuar nesse trabalho, continuar buscando o conhecimento da palavra de Jesus, do Evangelho, lendo os livros, né, para que a gente possa refletir com nossos irmãos também de caminhada, que tem mais experiência na doutrina, né? Eu mesmo sou
uma criancinha ainda, né? Tenho muito que aprender, estou aprendendo cada dia, né? Eu digo isso que é muito gratificante, é o seu aprendizado no dia a dia. Que a gente possa, né, nessa caminhada. Sendo assim, meus irmãos, eu agradeço, né, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos conforte, né, nos dê força, essa força que Ele pede para que nós tenhamos afanosamente, né, dessa dificuldade que vai ser sempre a nossa caminhada, não vai ser simples. Que Jesus possa nos dar força, paciência e muita fé que nós vamos conseguir, né? E que a gente não deixe esse tesouro enferrujado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a espiritualidade de luz nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus abençoe todos. Assim seja.